Fala galera, esse é um Tanto Quanto Nerd. Hoje nós vamos falar sobre Capitão América Guerra Civil. Mas antes de mais nada, lembrando, gente, tem um link aqui no post. Nós estamos fazendo sorteio desse deck aqui do Magic. Então corre lá, no dia 27 a gente faz o resultado. Presta atenção. Bem, moçada, antes da gente começar a falar sobre o filme e os quadrinhos, né, o que a gente pode esperar disso, a gente tem que falar um pouco sobre um assunto que aborda a semiótica, que é a questão da... Quando você transporta, né, você leva, adapta uma obra de um meio, que no caso é o quadrinho, para uma obra de um outro meio, que no caso é o cinema. Então nós temos alguns caminhos. Então, assim, a maioria, né, que é o caminho ideal, é o que a gente chama de transcriação. A transcriação, ela traz aquela obra para o meio, respeitando aquele meio e tendo a liberdade para se criar adaptações. Então, assim, a transcriação não vai ser fiel ao conteúdo. Ela vai trazer, porque tem N variáveis. Você tem pessoas reais, você tem um limite de tempo, você tem uma questão de até de efeitos, você não tem aquele tempo de história para poder desenvolver um personagem. A dinâmica é outra, completamente diferente. Entre um quadrinho e outro, você tem o que a gente chama de um espaço, né? Onde você tem onde é que você deixa a criatividade do leitor deduzir o que aconteceu. Então você tem essa fuga. No cinema você não tem essa fuga. Então, assim, a maior questão que eu quero conversar com vocês é o quadrinho, ele, quando vai ao cinema, ele sofre um processo de transcriação. Então, quem é fã dos quadrinhos, a Guerra Civil, ela foi um arco super importante. Ela moldou todo o universo do quadrinho da Marvel. Acredito que esse filme também vai moldar todo o resto dos filmes da Marvel daqui pra frente. Então, assim, eu acredito que a gente vai encontrar várias coisas do quadrinho no cinema, porém com uma certa limitação e com uma certa liberdade. Então, assim, só para vocês entenderem o que seria uma transposição. O que eu considero mais próximo de uma transposição de um meio para o outro, no caso quadrinho para o cinema, que é onde você é uma coisa fiel, tão fiel que acaba sendo inverossímil, né? Acaba você tendo uma fuga de uma realidade, que é o que o filme traz. Por exemplo, seria Sin City. Sin City, o storyboard dele era os quadrinhos. As cores que o filme apresenta são os quadrinhos. Você não tem tirando até mesmo os Daltões, você não tem uma questão ali de fundo todo preto, onde vai aparecer só uma cor. Então, assim, você tem muita coisa que é inverossímil, não acontece na realidade. Você não passa para ninguém, mesmo sendo Sin City uma obra assim, fantástica, que ela é uma adaptação dos quadrinhos para o cinema. Ela é uma transposição. Você criou uma outra linguagem. Você não criou uma transcriação. Não foi uma adaptação. Então, assim, só poder entender um pouquinho. Não estou desmerecendo de maneira nenhuma Sin City. Pelo contrário. Acho ela foda. Foi até uma tese minha de final de curso. Então, assim, só montar. Transcriação e transposição são essas diferenças. E a maioria dos filmes de super-herói que a gente já viu, principalmente de quadrinhos para o cinema, são exemplos de transcriação. Você tem essa liberdade. Então,
vamos ao que interessa. Quais as diferenças entre o filme Capitão América Guerra Civil e o arco Guerra Civil com o dos quadrinhos com o filme? Bem, a gente pode começar pelo próprio a lei, né? No quadrinho a gente tem uma lei de registro dos super-humanos, que é substituída no filme, porque a gente já sabe, vai ser o acordo de Sokovia, não interessa, não sei, não tô lembrando mais a pronúncia. Bem, o acordo de registro dos quadrinhos, uma das coisas que estão em tese ali é as identidades dos super-heróis que não são secretas, né? Serem reveladas a público ou até mesmo para as agências do governo. Já sabemos que o universo Marvel cinematográfico, pouco ou praticamente nenhum tem uma identidade assim secreta para esconder. A maioria é revelada, escancarada. Vingadores então completamente. Então o que a gente tem aqui? Não se encaixa. Então se a Korsordov, que é aquela cidade do filme dos Vingadores que foi completamente destruída, vai estar focada na questão do que é também baseado um pouquinho na lei do Mundane, que é o controle dessas ações. O super-herói não vai poder agir livremente como bem entender. Ele vai ter que ter uma agência reguladora por trás, que é o governo, eles vão uma orientação, poder ser treinados e tal. Então, é isso o que vai acontecer. Então, você vai tirar a liberdade do super-herói, achar o que é certo e o que não é certo, que é o que o Capitão América deve, nos quadrinhos, discutir, eu acredito, o que ele vai defender no filme, que é não estar na mão do governo que tem interesses políticos, econômicos, né? Não sempre vai estar de acordo com a filosofia, a ética do super-herói. Outro ponto importante que devemos citar aí de diferença é a quantidade de heróis. Se você vê uma imagem clássica dos quadrinhos do confronto, você vai ver, são vários heróis. Deadpool até já falou no filme dele lá com os X-Men, a questão, uma das questões. Here, okay? It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Então, assim, trazer um filme, vários heróis, você implica. Primeiro, você não tem tempo hábil para apresentar tantos heróis assim. Você já tem dois heróis ali, então são super. Tem uma gama, uma bagagem de conteúdo que precisa ser desenvolvida, que é o Homem-Aranha e o Pantera Negra, que vão ser apresentados, já está nos trailers, você sabe que vai ter, então você já tem esse problema. É apresentar mais heróis ainda, é uma coisa assim, impensável. Isso vai acabar, você colocar vários heróis, você vai ter que dar uma forte apresentação. E isso, numa narrativa de cinema, vai acabar sendo sacrificada essa narrativa. Então, assim, não vai dar aquele ritmo que o filme necessita desse estilo. Outra coisa que atrapalha um pouco essa adaptação fiel aos quadrinhos, por exemplo, é que você tem o arco, apesar de se chamar Capitão América, o arco ele envolve todo o universo Marvel nos quadrinhos. Você tem alguns componentes importantes, alguns personagens importantes que a Marvel não detém o direito. Os X-Men, por exemplo, que no arco ele teve, por exemplo, ele se manteve neutro, então, né, durante essa guerra. Você tem, por exemplo, a questão do Quarteto Fantástico, e aí o Quarteto Fantástico implica em várias coisas. Por exemplo, você não tem a questão do clone do Thor, que foi desenvolvido graças ao Senhor Fantástico.
você não tem vários outros acontecimentos, outras subtramas que estão desenvolvidos sobre isso. Outra coisa que vai ser difícil de ver no cinema, que seria alguns momentos importantes que aconteceram. Você tem, a gente já falou sobre a questão da identidade, você tem um Homem-Aranha se apresentando publicamente como Peter Parker. Então você não vai ter isso, eu acredito que não, porque não vai ser esse foco, não tem como eles darem esse foco no universo onde é que você tem quase nenhum super-herói com identidade secreta, então eles não devem dar esse foco. Apesar que nos quadrinhos você também tem um outro momento com o Homem-Aranha, que é a mudança de lado. Acredito que isso vai acontecer. Aí já é um spoiler, especulação. Outra coisa que você não tem, você tem nos quadrinhos, que não vai ter, que é o estupim da Guerra Civil. Nos quadrinhos você tem um grupo de jovens heróis que impulsivamente eles abordam um grupo de supervilões, e um desses supervilões ele tem o poder de explodir, né? E sendo coagido, ele numa área popular, né, populosa, com várias pessoas, ele acaba usando seu poder para criar uma grande explosão, e aí mata mais de 200 pessoas, incluindo assim crianças, né? E isso gerou uma comoção muito maior que deu origem, foi estupim para essa guerra, para gerar a lei e criar essa guerra civil, esse embate entre essas duas áreas super-heróis. Nos filmes, eu acredito que ele vai ser mesmo uma retrospectiva de tudo que já aconteceu. Deve ter algum evento feito por algum vilão, alguma coisa assim, mas eles vão abordar tudo que aconteceu. Desde da questão ali do Sarkovia, do questão de Nova York, a questão também da luta do Hulk com o Homem de Ferro. Então, assim, vão abordar o que foi acontecendo ao longo dessa toda a história da Marvel, assim. Deve falar um pouco da questão lá do Thor também, onde é que entra aquela nave de Hulk. Então, vamos ter, eu acredito que a abordagem seja nesse ponto. Então, a gente não vai ter isso, até porque são outros heróis que precisavam ser abordados. Precisaria apresentar esse super vilão também. E ainda tem outra, né? A Marvel está sendo muito criticada porque ela está fazendo filmes pipoca, né? Filme para toda geração, né? Então, assim, ela não está mostrando a quantidade de violência, de sangue, de morte que normalmente os quadrinhos têm. Então, eu acho muito difícil ela produzir um estupim que seja uma explosão matando crianças, gente. Então, assim, eu acho difícil. Outra coisa assim que compromete uma datação fiel aos quadrinhos seria a questão das subtramas, né? Como eu falei antes, a Guerra Civil é um arco. Ele envolve vários títulos dos quadrinhos da editora Marvel. Então, assim, você tem desde o Quarteto Fantástico, você tem lá o X-Men, você tem na revistinha ali da Capitã Marvel, você tem Ns, né? E isso no universo cinematográfico acontece que vai ocorrer sim, mas eu acho que vai ocorrer mediante as séries, a Shield. Shield já foi até falado que vai ter assim, o último episódio vai ter alguma coisa a ver. Da mesma forma que já fez, linkou com o filme do Capitão América, que é o Soldado Invernal. Mas acredito assim que as outras séries, Demolidor, essas coisas também que sejam séries Netflix e tal, elas aconteçam de uma forma meio moderada, porque tem que ter negociação, né? Como diz mesmo, não tem direito, são empresas diferentes. Então, assim, eu acho que vai ocorrer sim, mas nas séries e nos próximos filmes que vão acontecer. Bem, outra coisa, assim, para a gente poder entender como essa transcriação ela
ocorre, essa liberdade tem que ser dada, é que nós temos alguns problemas de raiz para ser fiel aos quadrinhos. Nós temos, por exemplo, a origem de Ultron, que também foi colocada como o Dr. Bane e o Tony Stark criaram. E nos quadrinhos você tem o Hank Pym. Hank Pym também ele ajuda no clone do Thor, que matou o Golias. Então acredito que não tenha isso. Você tem esse ponto. Acredito não vai ter isso. Isso é um problema de raiz, não aconteceu. Outro problema, por exemplo, é o Hank Pym, que eu já falei. Ele no filme do Homem-Formiga mostra que ele nunca virou o Jaqueta Amarela. Ele não vai ser aquele cara que vai liderar nos quadrinhos aquele treinamento dos jovens, né? Então, esse é um outro problema de raiz. Nós temos também os Illuminati. Então, assim, como não vai ter o Doutor Estranho e nem o Senhor Fantástico, muito menos outros personagens, nós vamos ter a criação dos Illuminati, que influenciou em muito a questão do arco do Guerra Civil nos quadrinhos. E falando sobre o Doutor Fantástico, como nós não vamos ter, porque o personagem não é da Marvel, não vai ter os direitos dela, nós vamos ter aquela prisão que foi criada na zona negativa para prender os heróis. Acredito sim que a gente deve ter alguma coisinha, mas do Tony Stark em algum lugar no mundo. Outra coisa um problema de raiz também, é a questão de alguma morte, por exemplo, no universo dos quadrinhos, nós temos a morte do Golias. O Golias, até então, os embates que estavam acontecendo, era tudo um embate meio... igual brincadeira de criança, né? Você tá lá, ninguém... Só com a morte do Golias é que realmente eles viram que a coisa é muito mais séria do que eles estavam pensando. Então os embates ficaram muito mais sérios, o clima da Guerra Civil ficou muito mais sério. Então eu acredito sim que tem algum tipo de morte no filme, mas eu não acredito que essa morte seja uma coisa que vai ser um estupim muito grande. Eu acredito que ela tem o mesmo peso que teve nos Vingadores com a morte do agente, que acabou não morrendo, ele tá na SHIELD. Não sei como é que isso vai parecer, mas esse é um ponto. E, gente, pra finalizar, eu tive, assim, eu li, eu não tô lembrado agora, eu achei que foi uma explicação muito legal. Que o universo cinematográfico, ele é um universo paralelo à Terra. É um universo paralelo à Terra 616, onde é que acontecem os quadrinhos. Então, por isso, alguns eventos podem ocorrer diferentes. Quem conhece quadrinhos sabe que tem as terras paralelas, né? Então, sim, você tem coisa. Um herói, não é herói, é vilão. O outro é não sei o que. Tem um universo zumbi. Então, assim, tem universo. Então, eu achei muito legal essa explicação. Gente, é outra terra. Então, assim, tem liberdade. Vai ter os ícones, vai ter uma sequência, mas tem diferenças que vão ser gritantes. Né? Vão atrapalhar o andamento? Não vai. Mas, gente, pega essa ideia. É uma outra terra. Incorpora, vai no cinema com alegria e esquece. Sabe? Assim, esquece de ser o bitolado. Pô, não foi assim que foi feito nos quadrinhos. Assim, não. Aproveite o filme, aproveite o entretenimento, porque esse filme vai marcar todos os filmes daqui pra frente do universo Marvel. Bem, moçada, gostou do vídeo? Dá um joinha, não deixe de assinar o nosso canal e vá lá no Facebook do Um Tanto Quanto Nerd e participe do sorteio para ganhar esse deck do Magic. Então, galera, até semana que vem.